Uma produção. Bruá! Olá a todos e bem-vindos às Teorias da Conspiração. Todas as noites nos meus sonhos eu vejo-te e sinto-te. É assim que sei que vais continuar. Ao longo da distância e do espaço que nos separa, vieste mostrar-me que vais continuar. Perto, longe, onde quer que estejas, eu acredito que o meu coração irá continuar e mais uma vez abres a porta e estás aqui, no meu coração. E o meu coração vai continuar e continuar a apoiar este podcast em patreon.com/bruapodcasts, onde o meu coração e o teu encontrarão conteúdos exclusivos e poderão comunicar um com o outro. No Oceano Atlântico, na noite entre os dias 14 e 15 de abril de 1912, o Titanic naufragou chocando com um iceberg. Primeiro afundou-se a proa e depois a popa. Das 2.200 pessoas, morreram 1.500 e sobreviveram 700, que foram salvas em 18 botes. E foi assim que o luxuoso e gigantesco Titanic se afundou. Estas palavras foram escritas no final dos anos 90 e representam a totalidade da contribuição do Renato, da turma 2º B, para o jornal da sua escola. Já se notava, naquelas 4 singelas linhas, algumas das características do Renato posterior: o gosto pela análise, as histórias sensacionais, a mania dos números e dos factos, a tendência estilística para a dupla adjetivação ou então para começar a última frase de um parágrafo com "i". Mas o jovem jornalista do 2º B não escolheu o tema do Titanic por acaso. Como muitas outras criancinhas, no final dos anos 90, este pequeno repórter teve uma fase de obsessão com o Titanic. Não me recordo se antes ou depois dos dinossauros e do Antigo Egito. A sua família, sempre generosa, até lhe ofereceu um daqueles livros em formato A3, com desdobráveis e tudo, cheio de ilustrações, esquemas, fotografias e mapas, assim como um pequeno Titanic para montar, para aí com uns 50 centímetros de comprimento, feito em cartão e que exigiu largas horas de arts and crafts e 2 tubos inteiros de cola. E tudo por causa desse colossal iceberg da cultura popular que foi Titanic, de James Cameron, o blockbuster de 1997 que colocou a história do Jack e da Rose no subconsciente coletivo. Se pudesse falar com ele, o jornalista Renato, da turma 2º B, diria lembrar-se bem de assistir ao filme, talvez na televisão, talvez em VHS, e ficar absolutamente traumatizado com as imagens a que assistiu. Muito passou-lhe ao lado, em especial a tensão entre as diferentes classes sociais e aquela mão a esfregar-se num vidro embaciado. No entanto, o pequeno Renato nunca mais esqueceu algumas cenas particulares. Lembra-se dos botes salva-vidas do Carpathia a chegar ao pé dos destroços do Titanic e as mãos de marinheiros chocados a retirar de dentro de água os corpos das vítimas mortais, as suas caras paralisadas num esgar congelado de medo e sofrimento. Lembra-se de um casal mais velho abraçado enquanto as águas os envolviam a despedir-se da vida nos braços um do outro. Lembra-se de uma mãe a tentar adormecer os filhos nos beliches do seu camarote, escolhendo para eles 2 ou 3 minutos de possível pânico e não 1, 2 ou 3 horas de luta desesperada por um lugar nos botes salva-vidas ou nas águas negras e geladas do Atlântico. Resumindo, lembra-se do drama humano, do contacto direto com a morte. O Titanic quase dispensa apresentações. O paquete a afundar-se no Atlântico, depois de embater num iceberg, faz parte daquela curta lista de momentos históricos do século XX dos quais todos temos uma imagem mental. E o Renatinho, pequenino, saberia, certamente, descrever com detalhe os acontecimentos, com números e factos e tudo. Como o Titanic, na altura, o maior navio de passageiros do mundo, zarpou de Southampton, na Inglaterra, a 10 de abril de 1912, transportando cerca de 2.200 passageiros e tripulação.
Como se aventurou pelo Oceano Atlântico com destino a Nova Iorque, levando consigo banqueiros, industriais, socialites, músicos, advogados, empresários e milhares de imigrantes pobres que sonhavam ser recebidos pela Estátua da Liberdade. Como as 46 mil toneladas transportadas pelo Titanic, entre passageiros e mercadoria, eram movidas graças à combustão de 5.800 toneladas de carvão, atirado para dentro de fornalhas em funcionamento 24/24 horas. Como o comandante Edward J. Smith recebeu notícia de outros navios de que havia icebergs no seu trajeto e que era melhor ter cuidado. Como o comandante, num misto de otimismo e húbris, não desacelerou a marcha, desviando-se ligeiramente para sul, para águas mais quentes, mas mantendo uma velocidade de 22 nós. Como, ao avistar um iceberg particularmente respeitável, soaram os alarmes a bordo e foi dada a ordem para inverter o movimento dos motores e virar bruscamente para a esquerda, numa manobra que, curiosamente, só piorou a situação, dando a lateral do navio ao iceberg em vez de chocar com ele de frente e, quem sabe, quebrá-lo ao meio sem rasgar o casco. Como, a princípio, a água começou a entrar nos compartimentos inferiores do navio e pensou-se: tudo bem, fecha-se umas comportas de segurança e estanca-se a progressão da água, algo que nunca chegou a acontecer. Como os passageiros, perante a inclinação cada vez mais acentuada do navio, correram aos botes salva-vidas, seguindo a regra sagrada de mulheres e crianças primeiro. Como os 20 botes que o Titanic transportava eram, simultaneamente, mais que suficientes para obedecer às normas que regiam os navios cruzeiro da altura, mas também insuficientes para salvar toda a gente, havendo lugar para 1.178 pessoas, cerca de metade da totalidade de passageiros e tripulação a bordo. Como, durante 2 horas e 40 minutos, o Titanic literalmente meteu água, até ser finalmente engolido pelo oceano, deixando à sua volta 18 botes de sobreviventes em pânico e os gritos desesperados de centenas de pessoas a tentarem manter-se à tona em águas com uma temperatura estimada de 2 graus negativos. Como o Carpathia, o navio mais próximo, o primeiro a ouvir o SOS do Titanic e a chegar ao local, estava na verdade a 107 km de distância, tendo demorado mais de 3 horas a aproximar-se e a começar a resgatar os poucos sobreviventes. Como, no total, mais de 1.500 pessoas morreram, os corpos da esmagadora maioria entregues para sempre às profundezas do Atlântico. Não admira que o Renatinho do 2º B tenha ficado impressionado. Não. Obrigado, mas vamos manter o separador normal. O que o Renatinho não tinha forma de saber, na altura, era a quantidade de mitos urbanos, fake news e, claro, teorias da conspiração à volta do seu paquete favorito. Nos dias, meses, anos e décadas a seguir ao naufrágio, o Titanic foi ganhando uma conotação lendária, quase sobrenatural, materializada em várias historietas de maior ou menor verosimilhança. Ainda hoje, há quem acredite que o Titanic foi o primeiro navio no mundo a enviar um sinal de SOS por código de Morse. Não é verdade. O SOS já era uma convenção no mundo náutico desde 1906. Os relatos de alguns sobreviventes sobre misteriosas explosões ou ruídos estranhos e uma embarcação misteriosa a rondar o Titanic nas horas seguintes a embater com o iceberg levaram à sugestão de que o navio naufragara por ter sido atingido por um míssil de um submarino alemão, algo que por acaso viria mesmo a acontecer apenas 3 anos depois, em 1915, com a embarcação Lusitânia. Outro mito urbano relaciona-se com a construção do próprio navio. Aparentemente, os irlandeses protestantes que construíram o Titanic, junto à cidade de Belfast, atribuíram-lhe o número de série 390904, que lido ao contrário assemelha-se à frase No Pope, nenhum Papa, algo que chocou os trabalhadores católicos. As versões variam, ou os protestantes sabotaram o navio para lixar os católicos, ou os católicos sabotaram o navio para lixar os protestantes. De qualquer das formas, a história não pode ser verdade. O número de série do Titanic era simplesmente 401.
Mas nem tudo são desgraças. Nas semanas seguintes ao naufrágio, vários jornais americanos contaram a heroica história do Rigel, o cão do primeiro imediato William Murdoch, que supostamente seguia a bordo do Titanic com o seu dono. Conta-se que o corajoso Rigel nadou 3 horas nas águas geladas à procura do seu dono e ajudou um bote de sobreviventes a encontrar o paquete Carpathia. Segundo o New York Herald, de 21 de abril de 1912, o bote poderia não ter sido encontrado não fosse o ladrar de Rigel, que nadava à frente da embarcação e anunciou a sua localização com grande valentia. O latir do animal atraiu a atenção do capitão Rostron, que se dirigiu a estibordo e viu o bote salva-vidas, ordenando imediatamente que parassem os motores. Rigel foi trazido para bordo, mas parecia pouco afetado pela sua longa jornada na água gelada. Por mais fofa e irresistível que seja esta história, é infelizmente mentira. Um site exclusivamente dedicado ao primeiro imediato Murdoch, o alegado dono do Rigel, tem um artigo de largas páginas a fazer debunking da coragem do cachorro. Mas tudo se resume a um argumento intransponível. É que nem o primeiro imediato tinha um cão, nem um Bobby chamado Rigel seguia a bordo do Titanic. Até há historietas com contornos sobrenaturais. Por exemplo, sabiam que o Titanic naufragou por causa da maldição de uma múmia? Segundo um sobrevivente do naufrágio, em declarações ao New York World, um indivíduo chamado William Stead, editor e jornalista inglês de grande prestígio, deliciou os seus companheiros de jantar no Titanic com histórias arrepiantes de uma alegada múmia egípcia que seguia a bordo do navio. E digo alegada múmia porque Stead referia-se, na verdade, a um artefacto real que existia na altura no British Museum, mas que não era uma múmia, mas sim a tampa de madeira de um sarcófago egípcio, na altura identificado como pertencendo a uma sacerdotisa chamada Aman-Ra. E apesar da peça estar confortavelmente instalada numa sala do museu desde 1885, durante 25 anos não faltaram mitos urbanos e superstições malucas à sua volta. O próprio site do British Museum apelida-a de a múmia que dá azar. Diz-se que a tampa do caixão da sacerdotisa foi trazida para a Inglaterra por 4 viajantes ingleses durante umas férias no Egito, algures nas décadas de 1860 ou 1870. Pouco depois, um desses homens foi atingido por uma bala que o privou de usar o braço direito. O segundo morreu noutro acidente com armas, o terceiro e o quarto morreram de pobreza num curto espaço de tempo. Outras versões da história descrevem maldições ainda mais específicas e, por isso, mais fixes. Um artigo da Snopes, que tenta fazer debunking da ideia que uma múmia afundou o Titanic, cita uma variação deste mito urbano que diz que o primeiro viajante inglês fugiu para o deserto e nunca mais voltou. O segundo foi morto acidentalmente a tiro por um funcionário egípcio do hotel onde eles estavam todos hospedados. O terceiro voltou à Inglaterra para descobrir que o seu banco tinha falido e todas as suas poupanças tinham desaparecido. E o quarto sofreu uma doença grave, caiu no desemprego e acabou a vender fósforos no meio da rua. Mas a tampa do sarcófago da sacerdotisa egípcia não permaneceu no Egito e, mais uma vez, volta a aparecer uma das grandes protagonistas deste podcast. Eu juro mesmo que não faço de propósito para a incluir, ela é que aparece sempre do nada. Diz-nos o British Museum. A tampa passou para a irmã de um dos viajantes, mas assim que entrou lá em casa, a família sofreu uma série de azares. A celebrada Madame Helena Blavatsky, de visita à casa, alegadamente detectou uma influência maliciosa, identificada como tendo origem na tampa do sarcófago. Blavatsky encorajou os novos donos do artefacto a verem-se livres dele, e assim a peça foi parar ao British Museum. O transportador que levou o artefacto até ao museu morreu no espaço de uma semana. Estes incidentes foram atribuídos ao espírito maligno da sacerdotisa.
Eventualmente, os ingleses conseguiram encontrar comprador para a peça amaldiçoada, motivo pelo qual conseguiram despachá-la a bordo do Titanic e a caminho de Nova Iorque. No entanto, a sacerdotisa Amen-Ra foi fiel ao seu espírito sociopata e, através de artes mágicas pouco esclarecidas, decidiu experimentar um feitiço mais impressionante do que a falência de um banco ou um passeio suicida no deserto, e provocou o naufrágio do Titanic. No entanto, há um pormenor importante, é que a tampa do sarcófago da sacerdotisa nunca chegou a entrar no Titanic. Ao que parece, William Stead comentou com os seus amigos a alegada maldição da alegada múmia. Um sobrevivente contou tudo aos jornais, as histórias acabaram por se misturar todas e de repente havia uma múmia a bordo do Titanic e o número significativo de pessoas começou a acreditar que uma ex-sacerdotisa egípcia jazia agora no fundo do Oceano Atlântico, mesmo ao lado da porta de madeira do Jack e da Rose. Não, outra vez não. Segue o separador normal. Mas, na verdade, fora as lendas sobre múmias feiticeiras e vários mitos urbanos, se pensarmos em teorias da conspiração, digamos, clássicas, nas quais uma verdade inconveniente é escondida por uma elite poderosa, tudo para fins perniciosos, o pensamento conspiratório parece só ter produzido uma teoria da conspiração realmente sumarenta sobre o Titanic. Tudo graças a um senhor chamado Robin Gardiner, que, tal como o Renatinho do 2º B, cresceu fascinado com o Titanic e, já adulto, autoproclamou-se engenheiro e começou a publicar vários livros nos quais descreveu a verdade sobre o Titanic. A sua principal obra, datada de 1998, presumivelmente para coincidir com o sucesso do filme Titanic, estreado em dezembro do ano anterior, diz-nos só pelo título ao que vem o Robin Gardiner. Chama-se Titanic, The Ship That Never Sank, como quem diz Titanic, o navio que nunca afundou? Mas antes de chegar à grande mentira, temos de começar pelas meias-verdades, mais precisamente pelo nosso vilão, o nosso conspirador principal. Ele corresponde a um arquétipo que já conhecemos, o indivíduo super rico, super poderoso, semelhante a um Rothschild ou aos participantes das orgias satânicas do David Icke ou dos acampamentos de verão de Bohemian Grove. Chamava-se J.P. Morgan. Nasceu em 1837, herdou a fortuna do pai e tornou-se no início do século XX o rei da Wall Street e da industrialização dos Estados Unidos. Este é o momento áureo destas grandes figuras, estes banqueiros hiper ricos com interesses e participações em centenas de empresas estratégicas, e Morgan não era exceção. Ajudou a financiar a General Electric e a US Steel, ambas empresas-chave da economia americana, detinha dezenas de linhas de caminho de ferro e, durante o chamado Pânico de 1907, ajudou a reunir um consórcio de financeiros para, de forma muito simples, resgatar o Estado americano, impedindo que uma crise financeira se transformasse numa depressão a nível nacional e, quem sabe, mundial. A sua figura corresponde exatamente ao grande capitalista da era industrial, um homem alto e barrigudo, sempre de colete, muito elegante, com o relógio de bolso pendurado por uma corrente de ouro, a cartola no topo da cabeça e uma bengala nas mãos, e na cara um bigode farto e um nariz em forma de batata. Ora, Morgan era um dos fundadores da International Mercantile Marine Company, que por sua vez detinha a White Star Line, uma companhia de navegação especializada no transporte de passageiros e mercadoria entre Inglaterra e os Estados Unidos. Nesta altura, ter uma companhia destas era lucro garantido. É que muito antes dos aviões comerciais serem uma opção realista, a única forma de viajar pelo Atlântico era mesmo de barco. E é por isso que o Titanic transportava não só largas dezenas de toneladas de mercadoria, como passageiros de todas as classes sociais, desde os imigrantes irlandeses mais pobretanas aos mais ricos milionários em viagem de recreio. O Titanic era apenas um dos 2 grandes navios da classe Olympic detidos pela White Star Line. O outro chamava-se exatamente Olympic e é o ponto fulcral na teoria da conspiração de Gardiner.
Resumindo, JP Morgan, um senhor muito rico e muito capitalista, tem uma série de navios incluindo o Olympic e o Titanic. O seu objetivo? Fazer muito mais dinheiro. Ora, um dia, em 1911, e isto aconteceu mesmo, um ano antes da fatídica viagem do Titanic, o Olympic teve um infeliz acidente. A meio de uma das suas viagens, um outro navio de outra companhia, o Hawke, chocou com o Olympic, abrindo 2 buracos no casco deste paquete. O Olympic não naufragou. Apesar do golpe no casco exterior, a integridade estrutural do navio manteve-se e foi possível navegá-lo até ao cais mais próximo. No entanto, segundo a teoria da conspiração, Morgan ficou com um problema. Uma investigação ao acidente culpou o Olympic, o seguro recusou-se a pagar e a White Star Line ficou com uma lista de dispendiosos arranjos para fazer e com o Olympic inutilizado, ou seja, a dar prejuízo. E é aqui que começa o plano maquiavélico. Não, pronto. Uma vez foi giro, segunda vez também, mas a terceira é demais. O separador normal. É que, mesmo ao lado do Olympic, no mesmo cais, estava o futuro navio da White Star Line, chamado Titanic. Estavam a dar-lhe os últimos retoques para o preparar para a sua primeira travessia transatlântica. Segundo Gardiner, Morgan e os seus amigos capitalistas tiveram uma ideia genial. Iriam trocar um navio por outro, ou seja, atribuir o nome Olympic ao Titanic. A seguir, e depois de alguns arranjos, colocariam o Olympic, mascarado de Titanic, a fazer a viagem até Nova York e, a meio dessa viagem, provocariam um acidente e um naufrágio. O navio, velho e estragado, iria parar ao fundo do oceano. O seguro do Titanic pagaria a totalidade do prejuízo, sem saber que estava a compensar a companhia pelo naufrágio do Olympic e não do Titanic. E no fim do dia, Morgan ficava sem o navio, sim, mas que se pagava a si mesmo. E o novíssimo e moderno Titanic continuaria a dar lucro, agora rebatizado de Olympic. No fundo, estamos a falar de uma fraude. Uma forma de garantir que o seguro pagava um navio inteiro em vez de se recusar a pagar alguns arranjos. No entanto, Morgan não era um sociopata como a nossa sacerdotisa Amen-Ra. Não queria que ninguém morresse. Por isso, a conspiração incluía um plano de resgate. Diz-nos Mark Chirnside, no seu artigo Olympic e Titanic, uma análise da teoria da conspiração de Robin Gardiner. Gardiner propôs que 2 outros navios estariam nas imediações do naufrágio para apanhar os passageiros e a tripulação, escrevendo o seguinte: se o plano tivesse resultado, todos os passageiros do Titanic poderiam ter sido salvos antes que o navio naufragasse. Se a colisão não tivesse ocorrido mais cedo, então a operação de salvamento teria decorrido sem problemas. O que aconteceu é que o Titanic foi fatalmente atingido por um acidente verdadeiro, enquanto os seus oficiais tentavam provocar um acidente falso. Ou seja, a ideia era espetar o Olympia, mascarado de Titanic, contra outro navio da companhia e permitir que um terceiro navio resgatasse toda a gente. O que ninguém planeou foi exatamente aquilo que acabou por acontecer. O Titanic foi contra um iceberg e afundou mesmo a largas milhas náuticas do ponto de encontro combinado e dos navios que poderiam resgatar os passageiros e a tripulação. No entanto, esta não é a única versão da teoria de Gardiner, que parece ter evoluído ao longo dos anos. Um delicioso vídeo de um canal de YouTube chamado Ocean Liner Designs, especializado na arquitetura, design e engenharia de paquetes transatlânticos, oferece outra encarnação do acidente. Não, o Titanic não chocou com um iceberg a caminho de chocar com outro navio. E não, os danos estruturais encontrados no Titanic não podem ser explicados por um pedaço de gelo flutuante. Ele chocou mesmo com uma embarcação da White Star Line. Não de propósito, tal como combinado, mas sim por acidente. Gardiner descreve uma situação que será algo constrangedora para estes conspiradores de alto mar.
Uma vez que um iceberg não poderia infligir tantos danos ao casco do Titanic, deve ter atingido qualquer outra coisa. Neste caso, um dos navios de resgate que aguardava pelo naufrágio no local combinado e com as luzes desligadas. O Titanic embateu nessa embarcação, um dos botes salva-vidas soltou-se, enredou-se, provocou danos no casco do navio de resgate e, em consequência, esse navio ficou gravemente danificado, de tal forma que não conseguiu salvar ninguém. Gardiner faz uma ginástica muito grande para encaixar a sua teoria de um naufrágio simulado no que já sabemos sobre aquela fatídica noite e, claro, pelo caminho, comete uma série de erros factuais que tanto o Mark Chirnside como o vídeo da Ocean Liner Designs e outros especialistas e historiadores do Titanic não se cansam de repetir. Começa logo pela motivação da fraude. Pelo visto, o seguro do Titanic cobria apenas 2/3 do valor do navio e não a sua totalidade. E isto é importante. Fazendo as contas, o dinheiro que Morgan gastaria para arranjar o Olympic era muito menos que o dinheiro que viria a perder caso o Titanic se afundasse. Graças ao rigor e à geekiness de Chirnside, posso dizer-vos com toda a confiança que o Titanic custou $7.500.000 e a sua apólice cobria apenas 5 milhões. Ou seja, há uma diferença de 2.500.000. Afundar o Olympic, como se fosse o Titanic, era uma perda de $2.500.000. A diferença entre o valor real do navio e a sua apólice. E este valor é muito superior aos $125.000 que custaria arranjar o Olympic. Resumindo, era mais barato arranjar o Olympic do que desenhar um maquiavélico plano de fraude e possível assassinato de milhares de pessoas em alto mar, tudo para fazer com que um seguro pagasse um navio que na verdade não existia. Depois, a alegada troca do Olympic pelo Titanic, um argumento porreiro para quem, como eu, percebe pouco de barcos, já que os dois navios, pertencendo à mesma linha, eram fisicamente muito parecidos. No entanto, a Ocean Line Designs faz um levantamento super exaustivo das diferenças entre os dois navios, especialmente no seu interior. O Titanic era muito mais luxuoso que o Olympic. E depois há outro problema, é que muitos dos passageiros do Titanic, que já tinham feito a mesma viagem no Olympic, certamente saberiam a diferença entre estar a bordo de um navio acabadinho de construir, ainda a cheirar a tinta fresca, e estar a bordo de uma versão meio manhosa do navio onde já tinham estado. A Ocean Line Designs até entrevista um arquiteto de navios de cruzeiro e quando lhe perguntam quão provável seria uma troca entre os dois navios, o especialista responde: é mais provável a Terra ser plana. E mesmo sem percebermos nada de engenharia náutica, basta pensar que, tal como noutras teorias da conspiração que já tratámos neste podcast, seria preciso uma quantidade extraordinária de aliados para levar a fraude em frente. Mais precisamente, os 70.000 trabalhadores e, a propósito, toda a população da cidade de Belfast que acompanhava com interesse a construção do Titanic. E depois, claro, há os greatest hits das obras conspiratórias. Gardiner cita relatos de testemunhas que falavam de sons de explosões, momentos depois do alegado embate com o iceberg, e fala também de um alegado par de navios de luzes desligadas vistos por um ou dois sobreviventes a flutuar a algumas milhas do Titanic, ignorando, no entanto, a enorme quantidade de testemunhos que relatam claramente a história oficial. A certa altura, até fala dos destroços do Titanic, fotografados pela primeira vez nos anos 80, como tendo no casco as letras M e P, letras que, claro, encontramos no nome Olympic, mas não no nome Titanic. Mais tarde, o próprio Gardiner teria de pedir desculpa pelo seu erro. É que as fotografias por ele citadas neste argumento pertenciam, na verdade, a uma recriação 3D feita para um documentário baseado na sua própria teoria da conspiração, que é como quem diz, Gardiner usou-se a si mesmo como fonte e descobriu que não podia confiar em si próprio. E depois há todo o problema, digamos, de verosimilhança no geral.
Diz-nos Chirnside, um autor que escreve de forma absolutamente seca e entediante e chata de ler, mas que tem o benefício de ser sempre muito formal, muito educado e mesmo quando faz aos argumentos do Gardiner o mesmo que o iceberg fez ao Titanic. A teoria de Gardiner não explica as inevitáveis preocupações, tal como os inquéritos realizados após qualquer desastre náutico, nem como as diferenças entre os dois navios seriam certamente notadas por investigadores competentes, caso a White Star Line fosse considerada negligente após o desastre. A conspiração não só não ajudaria a companhia, como os possíveis processos judiciais levariam a empresa à bancarrota. No entanto, já que a motivação de ganho financeiro é tão importante para a credibilidade da teoria de Gardiner, é justo sugerir que todas estas questões mereciam uma discussão mais detalhada para benefício dos seus leitores. Ao falhar uma explicação para estas incongruências, Gardiner prejudica o seu próprio trabalho. Oi, desculpem. Oh não, vou ficar com a música na cabeça o resto do dia. E assim chegamos ao que, para mim, é o mais impressionante nesta teoria da conspiração sobre o naufrágio do Titanic. O facto de ser praticamente a única. Para sermos justos, há variações mais sumarentas desta teoria. Uma delas defende que a motivação não foi financeira. Morgan afundou o próprio navio, na verdade, para assassinar alguns dos seus competidores milionários que iam a bordo do Titanic e que morreram mesmo no naufrágio, tais como John Jacob Astor, da riquíssima dinastia Astor, o Benjamin Guggenheim, dos Guggenheim, ou Isidor Straus, o proprietário da Macy's. No entanto, pesquisar sobre o Titanic nos meus vários livros sobre teorias da conspiração revelou-se uma experiência um bocadinho frustrante. O meu fiel Routledge Handbook of Conspiracy Theories não cita o Titanic uma única vez ao longo de 700 páginas. Não descobri o Titanic a ser discutido nem pelo Alex Jones nem pelo David Icke, apesar do David Icke colocar o J.P. Morgan como um dos tentáculos dos Rockefellers, os representantes americanos da dinastia de híbridos reptilianos que controlam o mundo. Outro famoso remixador de teorias da conspiração contemporâneo, o famoso Q, da teoria do QAnon, faz referência ao Titanic apenas em 2 das suas drops, no seu formato tradicional de poema esotérico. Quem morreu no Titanic? Em que ano naufragou o Titanic? Por que é que isso é relevante? O que aconteceu exatamente ao Titanic? Que classe de pessoas teve lugar garantido nos botes salva-vidas? Por que é que certos indivíduos não conseguiram lugar nos botes salva-vidas? Por que é que isto é relevante? No entanto, o Titanic não parece ter entrado na mitologia e sido reaproveitado por outros QAnons e acabou por diluir-se em centenas de outras drops sem nunca ganhar qualquer importância. E depois há ainda o exemplo de Stu Peters, um ex-rapper, aparentemente, transformado em teórico da conspiração anti-vacinas e negacionista da Covid-19, que culpa os Rothschilds pelo naufrágio do Titanic e também pela implosão do Titan, o submergível que, em junho de 2023, matou os seus 5 passageiros enquanto descia a caminho de uma visita aos destroços do Titanic. No entanto, não há muito mais. O naufrágio do Titanic, um dos acontecimentos mais consensualmente famosos do século XX, não parece ter gerado o mesmo entusiasmo paranoico e conspiratório que a morte do Kennedy, o 11 de setembro ou a Alemanha nazi. Pelo menos que eu tenha conseguido encontrar, ninguém culpa OVNIs, astronautas antigos, bombas atómicas ou lasers espaciais judaicos pelo naufrágio. Muito menos imaginam que o iceberg era, na verdade, uma nave espacial vinda do interior da Terra Oca ou manobrada pelo Deep State. E isto é estranhíssimo. Como é que um evento tão famoso, tão melodramático e tão sensacionalista pode ter gerado tão poucas teorias da conspiração? Como é que no meio do turbilhão de deepfakes e de desinformação, teorias da conspiração nas redes sociais contemporâneas, o Titanic não aparece mais vezes?
Da minha parte, avanço com duas hipóteses, ambas impossíveis de demonstrar, mas que eu vou tentar defender à mesma e vocês veem o que é que acham. A primeira é que, ao contrário de outras teorias da conspiração, o desastre do Titanic não desperta aquele senso comum conspiratório. No 11 de setembro, tínhamos os estufos de fumo a sair das torres e a aparência de demolições. Nos astronautas antigos, temos as pirâmides do Egito, magníficas, e artefactos misteriosos. Na Terra plana, temos todas as observações um bocadinho da treta sobre a falta de curvatura da Terra. Muitas teorias da conspiração nascem ou de uma vontade de explicar alguma coisa que nos parece misteriosa, ou de interpretar de forma alternativa aquilo que a história oficial tenta explicar à sua maneira, mas que nós sentimos que falha. O caso do Titanic parece ter ficado resolvido logo ali, naquela madrugada de 1912. Um barco mais um iceberg igual a um buraco e a naufrágio. Parece simples, natural, é desnecessário teorizar mais. No entanto, gosto mais da minha segunda hipótese, ainda menos falsificável que a primeira. Eu acho que estamos mais ou menos vacinados contra teorias da conspiração sobre o Titanic. A geração de trintões e quarentões que hoje partilha vídeos da Terra plana, da Terra oca, do 11 de setembro ou da ida à Lua nos fóruns e redes sociais, cresceu a ver o Titanic do James Cameron. Antes de entrar em contacto com o ato conspiratório, já tinha na cabeça uma ideia brutalmente bem definida do que aconteceu naquela noite, ou pelo menos o Jack, a Rose e o iceberg parecem-nos bem mais concretos do que a geometria da Terra, os planos de expansão espacial da NASA ou a arqueologia egípcia. É como se a imagem mental que todos partilhamos do Titanic tapasse, na totalidade, todos os buraquinhos por onde a paranoia poderia entrar. E isso sugere-nos que, se calhar, a melhor forma de combater as teorias da conspiração não é só dar dinheiro ao James Cameron para fazer um blockbuster, é chegar mais cedo. Injectar-nos com factos e imagens mentais de alguma coisa para impermeabilizar o nosso cérebro à gosma paranoica. Em vez de fazer debunking de uma teoria, é pôr previamente na cabeça de todos nós as ferramentas necessárias para nem sequer levar a sério aquele vídeo maluco sobre a troca do Olympic pelo Titanic. Mais do que a qualidade da informação que consumimos, a ordem pela qual a consumimos parece ser essencial. O Renatinho do segundo B não me parece o tipo de moço que 20 anos mais tarde se deixaria cair num buraco do coelho sobre o Titanic, não por ser mais inteligente ou sofisticado ou culto, simplesmente porque, tal como certos navios, a mentira fica esburacada e vai ao fundo, sempre que encontra pelo caminho o intransponível iceberg da verdade. Até à próxima. Como sempre, podem aprofundar os temas tratados e consultar algumas das fontes, documentos, websites e vídeos citados neste podcast nos links úteis na descrição do episódio. Por favor, considerem apoiar este podcast em patreon.com/bruapodcasts, onde poderão encontrar conteúdos exclusivos e comunicar diretamente comigo e com outros ouvintes. Se gostaram deste podcast, deem-nos uma classificação de 5 estrelas no iTunes e no Spotify para nos ajudar a chegar a mais ouvintes. Acompanhem-nos também no YouTube e em todas as plataformas de podcasts e, claro, partilhem com familiares e amigos. Até à próxima!